Antes de você se aprofundar na física e nos estudos das leis de Newton, mecânica e movimento, você precisa saber com alguns conceitos básicos, e o primeiro deles é ponto material. Quando tivermos em alguma situação em que as dimensões de um corpo não são necessárias para a resolução de um problema, ou seja, que não vai fazer muita diferença ou não vai influenciar no resultado final, classificamos esse corpo como ponto material. Por exemplo, essa aeronave, para calcularmos o seu tempo de voo, não nos interessa muito o seu comprimento, e os cálculos irão depender apenas da velocidade e da distância que ela irá percorrer. Por outro lado, se temos um trem de 100 metros de comprimento e queremos saber o tempo que leva para passar completamente debaixo de um túnel, vamos considerá-lo como um corpo extenso. Observe essas duas pessoas correndo lado a lado. Supondo que a velocidade dos dois é a mesma, podemos dizer que o homem em relação à mulher está em repouso, porque a distância entre eles não muda, eles estão lado a lado o tempo todo. No entanto, em relação ao asfalto, tanto o homem quanto a mulher estão em movimento, porque a distância entre eles e um ponto do asfalto está aumentando. Ou em relação a um poste que está à frente deles, a distância está diminuindo. Então, o conceito de movimento é relativo, igual aos conceitos de ponto material e corpo extenso. Vai sempre depender da situação que você está comparando. A posição também é um fator que depende de referencial. Comumente, nos exercícios e vestibulares, a posição é representada em uma reta, em que é traçada a posição inicial num dado instante de tempo, que chamaremos de T1, e outro instante T2. O corpo está em uma outra posição de reta, mostrando que ele está em movimento. Vamos imaginar que você vai viajar de um ponto A até o ponto B, e os principais caminhos que você tomar são esses dois caminhos. A trajetória é a sequência de posições que o corpo ocupou durante a saída de A até B, ou seja, é como se fossem os caminhos. Portanto, podemos definir que a trajetória também é relativa. Chamamos de ΔS o deslocamento escalar, e ele se resume basicamente como sendo a posição final menos a inicial de um corpo. Aplicando como exemplo na reta, vamos supor que partiremos de João Pessoa com destino a Santarém. João Pessoa ocupa a posição 0 e Santarém ocupa a posição 480. Isso tudo em quilômetros. Se quisermos saber o deslocamento ao sair de João Pessoa para Santarém, pegamos a posição final, que é 480, menos a inicial, 0. Então temos o deslocamento de 480 km. Mas vamos supor que há outra cidade entre essas duas, Patos, e que ela se encontra na posição 300. Se quisermos saber qual o deslocamento de alguém que saiu de Patos e foi a Santarém, pegamos a mesma forma de posição final de 480 menos a inicial, 300, e assim teremos um deslocamento de 180 km. Lembre-se que para o deslocamento escalar só importa a posição final e a inicial. Então, se tivermos a situação de que alguém saiu de João Pessoa para Santarém e depois foi para Patos, apenas importará a posição final, Patos, e a inicial, João Pessoa. Já em distância percorrida, levaremos em conta todo o trajeto percorrido. No caso, na situação 1, temos a distância de 480 km. Na situação 2, temos a distância de 180 km. E na situação 3, teríamos a soma de todas as distâncias, ou seja, 660 km percorridos. A velocidade escalar média, ou a velocidade média, é dada pelo deslocamento escalar dividido pelo tempo, ou seja, a posição final menos a posição inicial dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. A unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo, mas também é comum aparecer em quilômetros por hora. Para a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplique o valor da velocidade por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo divida por 3,6. O último conceito básico importante é o de aceleração média. Ele tem a ver com a rapidez que a velocidade aumenta ou diminui. Ela é dada pela variação da velocidade dividida pela variação do tempo, e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial.
Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Pause o vídeo e tente resolver, pois agora darei a resposta. Se o avião estava se deslocando e o projétil para o piloto parecia estar parado, significa dizer que os dois estavam indo na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma velocidade, igual aquelas duas pessoas correndo no exemplo passado. Portanto, a letra E é a opção correta. Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se desloca horizontalmente com a velocidade de 115 metros por segundo. Ao tocar a pista, 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era de 70 metros por segundo. O módulo de aceleração em escala média horizontal a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi... Temos aqui uma velocidade inicial de 115 metros por segundo e uma velocidade final de 70 metros por segundo. Mas como ele pede um módulo, o resultado será positivo, independente da ordem de subtração. Seguindo a fórmula, temos 70 menos 115 dividido pelo tempo de 5 minutos, que transformaremos em segundos, multiplicando por 60, que dá 300 segundos. Fazendo os cálculos, temos o resultado final de 0,15 metros por segundo ao quadrado. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante o seu deslocamento. O valor estimado de velocidade média do veículo é de metros por segundo, que corresponde a... Temos então a posição do veículo em cada instante mostrado pelas bolinhas e a curva representativa do movimento, que é o que vamos usar, pois ele pede um valor estimado. Para calcular a velocidade média do veículo, podemos pegar qualquer um dos pontos desta reta. Optaremos então pelo primeiro e o último ponto. Usando a fórmula da velocidade média, temos 16 metros por segundo, velocidade final, e 4 metros por segundo, velocidade inicial. O instante final é de 12 segundos e o inicial é de 0. E resolvendo a conta, chegamos ao valor estimado de 1 metro por segundo.